Olá, eu sou Janaína Spolidori, especialista em educação. Trabalho com a elaboração de materiais didáticos e também com a formação de professores. Pensando em todas essas coisas, a elaboração de material didático e a formação de professores, eu trouxe aqui para você um vídeo diferente no qual eu vou tratar sobre Vygotsky em gêneros textuais digitais. Nossa, Janaína, mas que estranho, né? Como que você pode falar de Vygotsky e gêneros textuais digitais? Então, você deve ter percebido que não tem como fugir, gente, da tecnologia. Não há como escapar. Os professores que não conhecem gêneros digitais, eles estão se tornando cada vez mais, e agora em 2020 mais ainda, obsoletos. Então, se você não acompanha as mudanças sociais, você começa a ensinar coisas que seu aluno não vai utilizar mais à frente. Os gêneros digitais, eles são nada mais são do que formas de comunicação. E daí, para que fique mais próximo de você e para que você perceba de um jeito diferente os gêneros digitais, eu trouxe aqui uma proposta diferente, no qual eu pego algumas partes da teoria do Vygotsky, e eu penso assim: se o Vygotsky estivesse hoje vivíssimo e ele fosse fazer parte de uma comunidade virtual, ou seja, se ele tivesse contas na internet, em redes sociais, se ele estivesse ativo como estudioso, como seria? Como ele passaria essa teoria para as pessoas? Porque agora ele teria muito mais possibilidade de comunicação do que na época que ele viveu, porque nós somos globalizados. Essa palavra é de extrema importância para nós da área da educação. Por nós sermos globalizados, nós temos recursos digitais que, com o tempo, se tornaram gêneros digitais para informar situações comunicativas. Então, o que eu fiz? Eu trouxe aqui alguns slides para vocês, que eu montei especialmente para explicar essa aula, que eu acredito que você vai gostar bastante, espero pelo menos. Mas se você não gostar da parte de Vygotsky, pelo menos dos gêneros digitais, se você acender uma luzinha na sua cabeça que eu tenho que começar a entender mais sobre eles, já tá joia para mim. Porque muitas vezes nós professores utilizamos de uma forma enganada os gêneros textuais digitais. Às vezes você começa a mexer e nós sabemos como é diferente quando você mexe intuitivamente, ou seja, sem um direcionamento, uma orientação de uma pessoa, e quando você mexe nesse tipo de coisa, é quando você tem um interventor, um professor para fazer uma orientação. Então, nossa aprendizagem intuitiva, ela costuma ter algumas lacunas que na aprendizagem estruturada com um professor, nós conseguimos dar conta. Inclusive, esse conteúdo de gêneros digitais, ele faz parte do meu curso de informática pedagógica, não com o tema Vygotsky, mas com temas da sala de aula, como sistema solar, fotossíntese, até alfabetização. E você pode participar do curso clicando, lembrando que até nos dias 20 e 21 de julho, eu vou dar esse curso de informática pedagógica e você pode participar dele clicando no link que está aqui embaixo do vídeo. Não vou ficar falando muito do curso aqui, mas você vai perceber que ele é de extrema importância para o seu trabalho, quando você perceber que os gêneros digitais realmente não tem como fugir deles, e você precisa realmente saber com um pouco mais de profundidade do que você sabe agora. Como eu já falei em outros vídeos, na verdade, eu tenho uma formação em tecnologia e eu trabalho diariamente, gente, diariamente, com gêneros textuais digitais. Então, todo dia eu estou fazendo uma peça de arte para a internet. Essa peça de arte, ela pode ser um infográfico, ela pode ser um GIF, ela pode ser um meme. Meme eu não gosto de fazer, mas eu poderia fazer um meme. Ela pode ser uma parte de um artigo de um blog. Então, são gêneros que nós temos ali referentes à parte digital e que atingem as pessoas. Então, a gente precisa ensinar ao nosso aluno como que isso acontece, para que ele possa fazer isso com mais consciência e não surjam as fake news, o bullying, né? Então, quando você ensina a fazer do modo correto, a pessoa consegue ter mais consciência do que ela está fazendo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui os slides.
Tem aí, ó, o Lev Seminovich Vygotsky. Sim, eu sei o nome inteiro dele, já estudei muito sobre o Vygotsky. Ele nasceu em Orsha, para quem não se lembra, e na Bielorrússia. O Vygotsky, ele traz várias partes da teoria dele, que são contribuições para o que a gente faz atualmente na escola, e algumas delas são bem interessantes que a gente vai ver agora em gêneros digitais. Antes de eu falar disso, eu gostaria de deixar claro o que são gêneros digitais. Os gêneros digitais são gêneros textuais que emergem no contexto da tecnologia digital, em ambientes virtuais. Isso significa que, eles possuem função comunicativa, porque senão não seriam gêneros. 2, eles são altamente dinâmicos, então todos os dias a gente pode ter um novo gênero digital surgindo ou em evolução. 3, muitas das versões digitais de gêneros tradicionais são de gêneros tradicionais, né? Muitos são versões digitais de gêneros tradicionais. Como, por exemplo, o blog, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Aliás, já vou até colocar nele. O blog, que é esse que vocês estão vendo aí, Vygotsky em gêneros textuais, primeira parte, o blog. Ele nada mais é do que um diário de bordo. E se tem uma coisa que eu já vi várias vezes acontecendo, é professor usando de jeito enganado o blog. Para você ensinar o que é blog, você precisa saber o que é um. Se você segue um blog ruim, você vai ter um parâmetro ruim de blog, certo? O blog, ele tem a intenção de ser um diário de bordo. Então, a função comunicativa primária do blog é diário de bordo. Isso significa o quê? Só de dizer que é diário, você já percebe que ele não é feito por outra pessoa. Então, aquele professor que ele pega coisa de outra pessoa e coloca no blog dele, ele já está dando um péssimo exemplo. Quando você faz um blog, você faz um blog com coisas suas. Então, é o você que vai estar naquele blog. Se você vai falar de dinossauro, você vai falar coisas que você entendeu sobre dinossauro. Se você vai falar de educação, são teorias suas de educação. Se você vai fazer um diário de bordo da sua sala de aula, são experiências suas da sala de aula, nunca de outra pessoa. Porque a gente tem também uma questão de direitos autorais no blog. Tem muitos blogs no Brasil que eles são com conteúdo ilícito. Ou seja, eles violam as regras de direitos autorais. Eles pegam coisas de outras pessoas e colocam ali sem permissão. Os meus artigos, por exemplo, vocês vão ver eles em alguns blogs, mas de modo regularizado. Por quê? Porque eu escrevo para a imprensa. Então, muitas vezes eu escrevo para portais de educação, para revistas de educação. Então, os meus artigos, eles são permitidos para esses portais. Mas eles não são permitidos, por exemplo, para um outro professor colocar, porque eles são mediados por um jornalista. Então, eu tenho uma jornalista que ela é encarregada de filtrar quais são os meios de comunicação que podem colocar as minhas coisas e quais não podem. É uma coisa assim muito certinha e honesta. Essa palavra é importante. No caso aí do nosso amigo Vygotsky, o que eu fiz? Eu criei um blog, que é essa parte azul que vocês estão vendo, se chama Na Web com Vygotsky. E daí, nesse blog, a gente vai ter ali os links sobre, que deve ser sobre ele, os artigos que ele fizer e os vídeos. Nesse caso aqui, a gente tem um blog híbrido, que ele é tanto um blog quanto um vlog. O vlog é um diário de bordo em vídeo. Então, aqui no caso do nosso querido Vygotsky, como ele traz tanto vídeo quanto artigo, a gente tem um híbrido. Vocês vão ver que o blog ele é feito por blocos. Então, a gente tem ali vários quadradinhos exatamente para você fixar a estrutura do blog. Não é legal você colocar um monte de propaganda, não é legal você colocar aqueles cursores que saem borboletas flutuantes dele, porque tira a qualidade de visualização do seu leitor. Não é legal você colocar coisa de outras pessoas. Aqui no blog do Vygotsky, são coisas dele que eu coloquei. Sendo um blog do Vygotsky, nada mais justo do que teorias que ele cria, certo? Mesmo porque nós temos que respeitar o trabalho dele.
Ali no cantinho direito, a gente tem sobre o Lev, que é o Vygotsky, né? E daí ele vai contar um pouquinho da vida dele. Se você clicar, provavelmente você vai saber mais sobre. Nessa parte em rosa, a gente tem um vídeo sobre a função sintetizadora da fala. Então, ele vai explicar um pouquinho de percepção categorizada. Quem estudou Vygotsky viu essa parte. Um pouco menos conhecida do que a zona de desenvolvimento proximal, mas existe. E ali a menininha simpática com o telefonezinho na mão é um artigo sobre percepção. Então ele fala imediata ou mediada. Então quem lê ali sabe que ele vai falar exatamente da diferença da percepção imediata para mediada. E daí a gente tem ali também no canto direito os últimos artigos que seriam sobre temas que ele trabalha, conheça ZDP, operações com signos, memória e pensamento. Então você percebe aí que o Vygotsky ele traz nesse blog blocos de coisas que ele trabalha, que são teorias dele e não pertencem a outra pessoa. Caso você esteja interessado em montar um blog ou tenha um parâmetro de blog ou ter um parâmetro de blog para ensinar aos seus alunos, eu estou escrevendo aqui o nome de uma pessoa que é referência mundial, porque logicamente que eu não vou indicar para vocês um qualquer, né? Deixa eu só achar aqui só um minutinho, blog. Claro que eu vou indicar para vocês uma pessoa de respeito, né, em relação a blog. Então, eu vou mostrar para vocês o site de uma pessoa que ela é referência mundial na escrita de blog, que se chama Neil Patel. Então, eu vou entrar agora com outra tela, uma tela da internet. O Neil Patel, ele é um indiano e ele escreve desde sempre sobre blog. Desde que o blog nasceu, o Neil Patel está na internet e todo mundo que tem um blog decente, na área de jornalismo, na área de marketing, na área de administração, segue o Neil Patel. Na área de educação, nada disso de montoado do lixinho pedagógico ali, gente. Blog é lugar de coisa séria. Isso que você tem que ensinar para o seu aluno. Nada de ficar seguindo gente que não sabe fazer blog, por favor. Porque daí você tem maus exemplos e dá maus exemplos. Bom, esse daqui é o site do Neil Patel. Então, vocês vêm aqui, ó, neilpatel.com, blog. Ele é traduzido para um monte de línguas. Então, vocês vão encontrar em português. E aqui ele traz os artigos dele. Vocês viram que agora ele está dando um espaçamento. Antes ele tinha os quadrinhos um do lado do outro. Então, ele está trazendo uma nova referência de blog. Sempre em blocos, como eu expliquei para vocês. Então, vocês veem ali. Tem o bloco aqui em cima do menu, né? Ele tem preços aqui porque ele tem um tipo de venda, pode ter venda no blog, mas desde que sejam coisas suas, nunca de outra pessoa. Quando você vende coisa de outras pessoas, você faz o que você não deve, né? Não precisa nem explicar. Aqui daí você tem os artigos, então, meu segredo para ranquear em primeiro no Google. Então, quando alguém pesquisa sobre blog, vai cair em primeiro no Neil Patel. Estratégias que dobraram o meu tráfego, então, como que você aumenta a audiência do seu blog? Guia de marketing de conteúdo, como que você tem um conteúdo legal para que seu leitor fique satisfeito? Greenwashing, o que é e como não cair nele, não li ainda esse, mas deve ser bem interessante. 5W2H, o que é e como montar um plano de ação. Então, como que você vai montar um plano de ação para que seu blog seja um blog de qualidade? E daí ele traz bastante informação técnica para quem usa blog, e é bem interessante, como vocês puderam ver. Falado de blog, vamos para o próximo gênero. Vou tentar ser mais rápida, tá? Vou tentar. Falei bem, né? Deixa eu só entrar aqui no Share Screen. Compartilhamento de telas. A gente vai falar um pouquinho do e-mail. Aqui eu supus que o Vygotsky mandou um e-mail para o Jean Piaget, claro, porque eles são da mesma época. E o assunto é fala egocêntrica. A mensagem é a seguinte. Caríssimo Piaget, tive a oportunidade enriquecedora de ler seus estudos sobre a fala egocêntrica.
Curioso pensar nela como parte do estágio pré-operatório. Se considerar, contudo, a esfera social, porque o Vygotsky social, né? O senhor não consideraria que a fala egocêntrica, muito mais do que parte de uma fase, poderia ser vista como um trampolim para a comunicação? Porque o Vygotsky, ele diz que a fala egocêntrica é o primeiro trampolim da criança para uma comunicação com o restante, né, também. Porque ela aprende ali alguma série de coisas. Ficaria felicíssima em saber sua opinião a respeito dessa perspectiva mais social, porque o Piaget a gente tem ele ali mais como cognitivo, né? Então, o e-mail, ele tem ali alguns campos, né? Tem o para, tem a adicionar, né? Com cópia para alguém, adicionar com cópia oculta, solicitar confirmação de retorno. Tem o assunto e daí tem o corpo do texto. Tudo isso faz parte de uma comunicação em estilo carta, bilhete, ele vai para por esse viés. Então, o e-mail é um correio eletrônico. Para você ter um e-mail, uma coisa importantíssima. Especialmente se você é professor, você já tem que estar um pouco evoluído no e-mail, porque é uma coisa um pouco antiga, mas não vai desaparecer. Os professores têm a tendência a achar que o e-mail vai desaparecer porque muitos não utilizam frequentemente. Gente, eu utilizo o e-mail durante o meu dia quase que inteiro, porque eu gerencio uma empresa. Quando você gerencia uma empresa, você precisa do e-mail porque ele traz ali um protocolo, que é uma segurança, uma prova sua em relação a uma comunicação que você está fazendo. Não são todos os meios de comunicação digitais que possuem isso. Se você falar para uma pessoa de franquia que o e-mail vai acabar, ela vai dar risada na sua cara. Que já aconteceu comigo quando eu falei, você já ouviu falar que o e-mail vai acabar? Para uma pessoa dessas, né, de empresário de franquia. Ele começou a dar risada, ele falou, não sei aonde, né? Porque a gente usa tanto e-mail que não tem como ele acabar, porque você precisa protocolar, precisa arquivar, tem toda uma organização que nós da educação não fazemos, mas outras profissões fazem. Então você não pode ser egocêntrico, vamos ali na fala egocêntrica do Piaget. Ter um egocentrismo pedagógico de achar que o e-mail vai acabar só porque você não usa muito. Lê do engano. Além disso, é importante que você tenha um e-mail que ele possa servir para coisas na internet. Isso significa, por exemplo, que se você tiver um Hotmail, você não vai conseguir usar devidamente os aplicativos da Google. Não tem jeito, o Gmail é o e-mail que todo professor precisa ter, mesmo que você use para assuntos particulares o Hotmail, o Gmail ele é essencial como ferramenta profissional. Então, todo profissional que se preza tem um Gmail porque ele permite uma comunicação com outro Gmail, que você não vai conseguir com o Hotmail, o Outlook, o Yahoo Mail. Meu e-mail particular, ele é da Yahoo, mas o meu e-mail comercial, eu tenho dois. Eu tenho um Gmail free, um gratuito, que ele é para eu colocar coisas no YouTube, né, para eu me virar ali comercialmente de uma outra forma. E eu tenho um Gmail pago, que é o meu Gmail institucional, o contato@janelisporidori.com.br. Isso é importante eu dizer, porque quando você vê o institucional, geralmente ele é pago, porque a gente tem uma ideia enganada que todo e-mail é grátis, mas ele não é. O e-mail pago, ele tem um nível de segurança maior, e é nisso que eu quero chegar com você. Quando alguém pede o seu e-mail, se eu fosse você, eu não daria, dependendo de quem é. Se alguém pede seu e-mail numa rede social, gente, não dê, porque o e-mail, ele é uma informação particular sua e ele pode ser hackeado. É uma informação privada. Você não tem nada que ficar dando e-mail para pessoa que você não conhece. Você vai usar o seu e-mail para cadastrar em um site confiável. Você vai usar o seu e-mail para dar no médico, para ele poder mandar informações para você. Você vai usar o seu e-mail com seu amigo que você conhece fisicamente, analogicamente e no mundo real, ok? Você não vai dar o seu e-mail para uma postagem para ganhar um sorteio, de modo algum, porque aquilo está querendo pegar informações suas. Eu, por exemplo, não uso meu e-mail nem para ganhar e-book na internet, porque eu sei o que está por trás daquilo. Eu já fiz curso de marketing digital, eu sou pós-graduada, né? Eu tenho MBA em marketing digital,
eu sei exatamente o que fazem com essa informação, então eu não dou o meu e-mail nem para e-book. Então, às vezes tem lá, ganhe o e-book, coloque seu e-mail, é só para pegar a sua informação e trazer como lead, ou seja, como acréscimo aos contatos para a pessoa conseguir vender coisa para você. Então, quando não é de conteúdo que te interessa, a gente não faça. E isso você tem que passar para o seu aluno, faz parte das aulas de cidadania digital, faz parte de ensinar sobre e-mail como gênero digital. E vou rapidinho aqui para o último, que você já deve estar cansado, né? Mas vamos lá. Aguente firme, que é o último. Além do e-mail, eu trouxe aqui para vocês o meme, que é um caso interessante. O meme aí é sobre a zona de desenvolvimento proximal. Eu não sou boa em fazer meme, porque eu não sou uma pessoa piadista, como vocês devem ter percebido. Eu vou mais para o campo, assim, do conhecimento mesmo. Então, eu não gosto daquelas piadinhas assim. Aliás, sou a última a dar risada, né? Mas o meme, ele tem a função de trazer uma imagem para que cause entretenimento para a pessoa. Ele foi criado tirando sarro da internet em 1976. Ele é bem antigo, mas há pouco tempo ele tem sido considerado gênero textual. Ele é como se fosse uma anedota ou uma charge, né? Assim, trazendo mais para um paralelo com gêneros tradicionais. Então, no meme, você pode ter uma imagem ou vídeo. Aí eu coloquei uma, tipo, professora com os cabelos para cima, né? Que a classe está subindo no lustre. Escrito assim: façam o favor de se manterem em suas devidas zonas de desenvolvimento proximal. Isso seria perfeito para a nossa aula, porque se o aluno se distrai, você não consegue trazer o conhecimento ali dentro da zona de desenvolvimento proximal. Então, como você está vendo, esse vídeo não é para fracos, né? Então, até o meme eu consegui trazer ali para o Vygotsky. Isso que eu acabei aqui de fazer com o Vygotsky, você pode fazer com a sua aula de fotossíntese, de sistema solar, de corpo humano, de alfabetização. Isso se chama educação 360 graus. Assim como a gente tem o marketing 360 graus. Você traz um assunto e dentro desse assunto, para que sua própria aprendizagem, para você tornar aquele aluno autônomo, você faz em diversos gêneros textuais. Então, você pega uma Cinderela e transforma em reescrita. Você pega uma Cinderela e transforma em notícia. Pega uma Cinderela e transforma em bilhete. Isso se chama educação 360 graus. Quem criou, acabei de criar aqui nesse vídeo, super inédito, porque eu peguei o conceito de marketing 360 graus que já existe e estou trazendo neste momento para a educação. Provavelmente eu vou fazer uma live sobre isso no meu Instagram, no @janenespolidório. E daí você vai entender melhor o que seria essa educação 360 graus, ok? Então, se você não me segue no Instagram, segue lá no @janenespolidório. E voltando para o nosso meme, ele é um recurso interessante de gênero textual, porque, como eu falei, ele traz um pouco da anedota e um pouco do charge, por causa da imagem. Então, ele traz ali um nível de ironia, ele traz a graça, né, da coisa. Então, a professora está ali ficando louca porque ela não está conseguindo aplicar na prática o que ela aprendeu em teoria, né, que muitas vezes a gente não consegue mesmo fazer, porque os alunos não colaboram. Então, eles não colaboram por quê? Porque eles não perceberam a importância. E daí é quando você muda de estratégia, quando você se abre, por exemplo, para os gêneros textuais digitais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem saber mais sobre os gêneros digitais textuais, muito mais, aliás, e na prática, fazendo ali comigo no seu computador, participe do curso nos dias 20, 21 e 22 de julho, clicando lá no link, e daí tem também, lá no site do Simpla, que é onde é feita a venda, tem as informações de dúvidas. Se você tem dúvidas, você vai entrar em contato com a Cirlei, que está lá no site do Simpla, e lá tem o WhatsApp dela e o e-mail, caso você tenha alguma dúvida. Se você gostou, curta, compartilhe nos grupos esse vídeo, porque é importante você valorizar a educação e você, sabendo gêneros digitais, você está valorizando o conhecimento, você não está deixando os outros ficarem para trás. E até o próximo vídeo.